Eu quero compartilhar com você sobre a nossa distância. A distância que você e eu muitas vezes percebemos em relação ao Senhor. Você e eu sabemos, como o salmista já disse, né, que em qualquer lugar onde nós formos, o Senhor ali estará. Né? Você lembra desse salmo? Senhor, se eu for o mais alto da montanha, ali o Senhor está. Se eu for o mais profundo do abismo, ali também o Senhor está. Não há como fugir da tua presença. Mas e quanto à nossa percepção? Você já se sentiu sozinho? Você já se sentiu sozinha? Você já não ouviu a voz de Deus? Não percebeu a presença dele com você? É essa distância que eu quero falar hoje. A distância que ela tem a ver mais com a nossa sensibilidade. E eu pretendo buscar ser breve hoje, trazendo alguns textos para que você e eu apenas nos lembremos daquilo que o Senhor já tem falado, né? Não só na sua palavra, mas por meio da sua palavra, por meio das pessoas ministrando o Evangelho, usando a palavra do Senhor. Que nós nunca estamos sós, né, como nós sabemos, mas que essa percepção de distância não tem a ver com a distância que o Senhor toma de nós, mas com a distância que nós tomamos do Senhor. Como assim? Vamos tentar melhorar essa fala. Eu tenho algumas perguntas que eu sempre trago para nós refletirmos, e eu vou repetir no final, porque eu preparei as perguntas para o final, mas eu quero já começar te trazendo esse choque com essas perguntas, pode ser? Então a primeira pergunta é, como é que está a sua vida de oração? Qual é o tempo que você tem dedicado a falar com o Senhor? Se você já teve algum amigo ou alguma pessoa muito próxima de você que por um instante, por um momento, por um tempo, morou muito longe, ou que morava em outro bairro, né? E você ficou sem conversar anos e anos. Você concorda comigo que a relação, ela muda, ela dá uma esfriada, você para de pensar naquela pessoa, você para de ter um relacionamento com ela. Mas se você conversar com ela diariamente, esse relacionamento, apesar de uma distância física, ele vai ser fortalecido diariamente, não é? Isso é muito interessante. Hoje a gente está na época das mensagens, né? Hoje todo mundo manda SMS, ou WhatsApp, ou Telegram, um para o outro, e isso dá uma certa esfriada, né? Eu me lembro na época do telefone fixo, os mais novos aí, é um celular que fica preso na parede, viu, gente? É um celular que não sai de casa. Mas brincadeiras à parte, na época do telefone fixo, a gente tinha no domingo, né? No domingo a gente falava, não era de graça, mas cobrava um pulso só. Então era o dia que a gente ligava para os amigos, ficava conversando, ou, né, a partir da meia-noite até às 6 da manhã, a gente podia ligar e ficar conversando, sem ter um custo muito alto. Mas fato é que a gente ligava e conversava muito mais com as pessoas, né, do que hoje. E essa distância física, ela atrapalha, claro, mas a gente consegue, né, com os recursos tecnológicos que nós temos hoje, aproximar-nos uns dos outros. Em relação ao Senhor, primeira coisa, Ele está conosco, né? Ele está conosco. Se você e eu já nascemos de novo, somos uma nova criatura, o Espírito Santo, de acordo com a palavra, habita em nós. Habitando em nós, logo, estamos muito próximos, né? Ele está em mim. Então, essa presença dele ao meu lado, comigo, em mim, tira qualquer distância física. Agora, estar próximo, estar junto, não significa que tenhamos um bom relacionamento. Para isso nós precisamos de conversar. E aí entra, eu repito a mesma pergunta que eu fiz. Como está a sua e a minha vida de oração?
temos conversado com o Espírito Santo, mas para ficar mais simples, né, da gente entender, eu não estou falando de você fazer outra coisa enquanto conversa com ele, não. Eu estou indo para o trabalho e estou falando com Deus. Isso é muito bom, faça isso. Eu estou lavando as vasilhas e estou conversando com Deus. Faça isso, é muito bom. Mas e o tempo exclusivo de conversa com ele? Porque eu não sei nas suas amizades, mas nas minhas amizades, a gente busca dedicar um tempo exclusivo para aquela pessoa. Um tempo de estar junto, né? Conversando, ouvindo, falando coisas específicas daquele assunto, né? Então, quando nós dedicamos tempo um para o outro, nosso relacionamento ele fortalece, certo? A segunda pergunta que eu queria trazer, né, que eu vou repetir no final, é como está a sua leitura da palavra, a sua meditação na palavra. Porque é fato que o Senhor pode falar conosco, não apenas por meio da palavra, mas ele pode nos trazer uma revelação, ele pode sim falar e fala conosco por meio do Espírito Santo, ele pode e fala conosco por meio dos nossos irmãos mais maduros especialmente, se você está andando junto com alguém, se você está sendo discipulado, se você está recebendo mentoria do ponto de vista espiritual, você sim deve ouvir essa pessoa, porque ela tem falado e tem buscado falar, se ela está agindo de acordo com a palavra, daquilo que é do Senhor para você. Então o Senhor usa as pessoas também para falar conosco. Mas sabe, ele tem a palavra dele que é o guia. A palavra de Deus é a bússola. Se eu não conheço, se eu não leio, se eu não medito nas Escrituras Sagradas, o meu irmão pode falar uma bobeira comigo, com a melhor das intenções, e eu não tenho parâmetros para avaliar o que foi dito. Se um anjo desce dos céus e fala comigo uma coisa, e eu não conheço a palavra de Deus, eu estou à mercê do que esse anjo falou. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que se um anjo descer e falar uma coisa diferente da palavra, não é de Deus. Ora, sabendo disso, você e eu precisamos ler a palavra, ler e ler, meditar, pensar, estudar, avaliar, mudar a nossa prática por meio da palavra. Tá entendendo? Eu tenho o hábito da leitura, eu gosto de ler, e eu sei que às vezes a leitura ela se torna um pouco cansativa ou difícil, porque a gente está com muitas coisas na mente e a gente acaba começando a ler uma coisa e viaja, e pensa numa conta que tem que ser paga, e pensa num compromisso, e pensa em alguma outra coisa. É assim na leitura da Bíblia, é assim na meditação, muitas vezes é assim na oração. Mas vamos lá, isso não pode ser impedimento da gente continuar. Aliás, existem formas, maneiras de a gente minimizar esses desgastes da nossa mente. Um deles é pegar um pedaço de papel, anotar, se já não estiver anotado, e parar e voltar a ler, a meditar, a orar. Porque nós estamos aprendendo, e o aprendizado ele se dá com a prática. Então continue praticando. Continue praticando. É perseverança. Reino de Deus é perseverança. É dia após dia, dia após dia. Então tudo bem. Tá orando? Tá lendo e meditando a palavra? E aí os dois juntos, né? Eu fecho a pergunta dizendo a você, perguntando a você como tem sido o seu devocional cotidiano. Ele tem acontecido? Você tem buscado tirar um tempo de devocional ao Senhor? Leitura da palavra, oração, louvor, adoração. É aquele tempo exclusivo. Sabe aquele dia que você marca um compromisso com um amigo para bater papo? Então, marque um compromisso diário com o Senhor. Se você usa a agenda, pegue aquele horário que você determinou para estar conversando, para estar em intimidade com o Senhor, coloque lá, reunião. E se alguma outra pessoa for querer marcar algo naquele horário, você já está lá, está ocupado aquele horário. Eu já tenho uma reunião, eu já tenho um compromisso. Faça isso.
e você verá como as coisas vão facilitar, né? Pelo menos em relação a ter o tempo. Agora, durante o devocional, você vai se adaptar, porque é um processo mesmo, como eu disse. A mente às vezes está borbulhando, às vezes a gente está pensando muitas coisas, mas a perseverança é necessária. Precisamos continuar de fé em fé, de glória em glória. Nós que nascemos de novo, nós que recebemos um novo coração, precisamos amadurecer dia após dia, até a vinda de Cristo. Né? Estamos sendo aperfeiçoados. Aliás, uma coisa triste é você olhar para trás e não perceber o seu amadurecimento. Mas calma, se você olhou para trás e percebeu que você não está maduro ou madura como deveria, ou seja, você continua da mesma maneira, calma, mude a partir de agora. Mude agora. Comece hoje. Amanhã você estará melhor do que hoje. Sabe? Porque também a gente tem uma neura, uma trava, que é, o ano passado eu fiquei um ano todo, não foi legal, então esse ano já passaram-se quase 6 meses e eu ainda não fiquei bem, então ano que vem eu tento de novo. Não, calma. Seja hoje melhor do que ontem. Seja amanhã melhor do que hoje. Vamos começar com períodos mais curtos. Não pensa no ano todo, pensa no dia. Pensa na semana. Vamos dia após dia. Tá difícil ainda? Peça ajuda. Peça ajuda a um cristão mais maduro que você. Fala, olha, eu não estou conseguindo orar. Não estou conseguindo ler a palavra como eu gostaria. Podemos ler juntos? E você vai criando esse hábito amanhã, depois da manhã, mês que vem, você já começa a tirar um tempo para si, você e Deus, sabe, gente? A gente pode fazer as coisas de maneira progressiva e devemos fazer. Não precisa ser o maravilhoso, o ideal, o perfeito agora. Mas sabe o que a gente não pode fazer? É deixar de fazer. Né? Eu separei alguns textos aqui só para a gente lembrar que não é o Senhor que se afasta, que se distancia de nós. Todas as vezes que eu olho na palavra e há uma distância entre o homem ou o ser humano e o Senhor, foi uma distância decidida, foi uma atitude por parte do ser humano. Vamos lá comigo? Se você puder, abra sua Bíblia em Gênesis 3. Eu quero ler o versículo 8, 9 e 10. Gênesis 3, 8 diz: Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram ao Senhor, eles se esconderam de Deus. Mas o Senhor foi lá, como de costume. Todo dia o Senhor ia ao encontro deles para conversarem. Depois do pecado, apesar de o pecado nos separar de Deus, como nós vamos ler aqui agora, mas o pecado nos leva a nos separar de Deus, sabe? O Senhor continua com o interesse e o intuito de se aproximar de nós, de que nós nos aproximemos dele, mas nós que nos afastamos. Isso é importante a gente lembrar. Olha só o que está escrito em Isaías 59, versículo 1, 2 e 3. Vejam, o braço do Senhor não está curto para que não possa salvar, e o seu ouvido não tão surdo que não possa ouvir. Mas por que então que nada está acontecendo? Por que essa distância então, Senhor? O versículo 2 responde, mas as suas maldades ou as suas iniquidades separaram você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras, sua língua murmura palavras ímpias. Então o pecado que habita no homem, afasta o homem de Deus.
Então não é Deus que se afasta. Não, somos nós. Por isso que é importante, é por isso que todas as vezes eu falo, precisamos olhar para nós e nos perguntar e responder. Nós já nascemos de novo? Já recebemos um novo coração? Já saiu de nós a natureza do pecado? A lei do pecado não nos escraviza mais e hoje Cristo é quem tem poder e domínio sobre nós? É o Espírito Santo que habita em mim? Porque não adianta também dar, usando mais uma vez um exemplo, se você já acompanha as lives, você já ouviu, não adianta dar o piche para o urubu, ele não vai comer. A natureza dele é de comer carne podre, não é? Então, primeiro, a natureza é transformada. E para isso, tudo já foi feito. O Senhor já trouxe tudo a nós. Desde o começo, a redenção, a salvação estava, né? Da parte de Deus, já estava feito, né? Foi consumado com Cristo. Mas o propósito, o projeto já estava feito desde o início. Vamos ler Jeremias 29, 11, 12 e 13. Porque sou eu, Deus, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. E aí eu faço uma breve pausa aqui para você pensar comigo. Olha só, não é... Às vezes a gente está tão acostumado com os critérios nossos de sinceridade, porque você não consegue olhar para mim e dizer com certeza se eu estou sendo sincero ou não. Mas sabe aquele que conhece o nosso coração? Ele sabe exatamente. A gente pode estudar, a gente pode estudar a linguagem corporal, a gente pode perceber algumas distoâncias, algumas coisas fora daquilo que parece real, né? na fala do outro, no comportamento do outro, da forma que ele se porta. Mas quem conhece o coração é o Senhor. E olha o que o Senhor está falando. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha, o Senhor, Ele quer de nós sinceridade. Ele não está fazendo questão nenhuma de falas muito bonitas, de coisas muito pomposas, muito pelo contrário, Ele quer você. Ele quer o seu coração, Ele quer a sua mente, Ele quer o seu ser, Ele quer a sua atenção. Ele quer você por completo, você com sinceridade, sem máscara, sem... Sabe, você não está conversando com uma pessoa que está querendo te julgar, não. É alguém que já te conhece, alguém que te ama, alguém que tem planos de paz para você. Mas a gente, por causa dos relacionamentos ruins que temos com as pessoas, achamos que o nosso relacionamento com Deus vai ser assim também. Na base da barganha, na base da troca, na base do fingimento. Com o Senhor é muito mais simples. Entenda, com o Senhor é simples, porque Ele não está interessado em título, em cargo, em função, em nome, em posturas, no sentido de postural mesmo, né? de ter uma postura, mas não, você pode se prostrar, você pode ser você, e Ele está te ouvindo porque é você, porque é de todo o coração. Olha o que Jesus disse em Mateus 23, 37. E eu já sigo para o finalzinho da nossa meditação para eu repetir essas perguntas que eu fiz para você. Mateus 23, 37 diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. A distância
é definida por nós. A distância entre nós e o Senhor, ela é definida por nós. Nós é que não queremos ser abraçados como a galinha cuida dos seus pintinhos. Para a gente encerrar, eu quero ler 2 Crônicas 7, 14 e 16. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O Senhor falou isso com Salomão depois que ele terminou de construir o templo, né, que nós conhecemos como Templo de Salomão. Se você ler Crônicas 6, capítulo 6, é uma oração de Salomão, depois de o templo ter ficado pronto. No capítulo 7, começa com a glória de Deus sendo tão forte, manifesta naquele templo, que não dava nem para olhar, de tamanha glória. E eu quero lembrar você, porque eu sei que não é novidade. Hoje, nós, você e eu, somos o templo de Deus, porque a palavra diz que ele não habita mais em templos construídos por mãos de homens. Ele habita em nós. Nós somos o templo de Deus. Você e eu fomos chamados para recebermos um novo coração, um novo espírito, e por meio dessa transformação nos tornamos santos, separados. Por meio dessa transformação nos tornamos templo, casa do Senhor. Olha, se nós, olha a condição, se nós buscarmos ao Senhor, orarmos a Ele, buscar a face dEle, a palavra de Deus diz que Ele nos ouvirá, Ele perdoa os nossos pecados, Ele sara a nossa terra. Estou lendo aqui para pegar cada item que o Senhor falou. Porque é para mim e para você hoje, sabe? Todas as promessas da palavra são para nós. Né? O que está escrito na palavra é para mim e para você. Inclusive, a parte de sermos santos, cheios do Espírito Santo, que é, inclusive, a melhor parte. Você e eu fomos chamados para sermos filhos de Deus, semelhantes a Jesus, nos tornando uma grande família. Agora, a distância, somos nós que definimos. O Senhor já fez tudo. Inclusive, preparou este momento para que você estivesse me ouvindo, refletindo. Leia de novo esses textos, leia com calma, fale com o Senhor, com sinceridade, sem falsidade. E para a gente encerrar, eu vou te fazer de novo essas perguntas. Como está a sua vida de oração? Qual é o tempo que você dedica ao Senhor na leitura da palavra, na meditação da palavra? Qual é o tempo que você tem de intimidade com o Senhor? Qual é o tempo que você separa para ser exclusivo dele? Uma reunião entre você e ele, uma reunião exclusiva, sua para com ele e dele para com você. Para que você, como amigos, né? Porque a palavra diz, já não vos chamo servos, mas amigo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor pensa. Mas o Senhor tem trazido tudo a nós. Tem trazido ao nosso conhecimento tudo que ele pensa. Ele está nos aguardando. E não pense você, ai, que dozinha de Deus. Não. Não é assim, não. Ele é soberano, ele se basta, tá? Mas ele nos ama. E pelo amor que ele tem por mim e por você, ele está assim com os braços abertos. Não confunda, tá? É nós quem precisamos e muito dele.
Nós sim deveríamos estar desesperados procurando-o. E não o oposto, como a gente viu hoje, que acontece com aqueles que ainda não experimentaram dessa bênção do novo nascimento. Pare, reflita, avalie a sua vida. E sabe, você não precisa de andar sozinho. Você não precisa de andar sozinha. Participe da igreja que você faz parte mesmo. Não estou falando para você ir para a comunidade da graça, não. Mas se for também, bênção. Será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mas o que eu quero dizer é, você já congrega em algum lugar? Procure lá um cristão mais maduro. Na sua igreja tem célula, tem grupos menores, tem escola bíblica dominical. Converse com o seu líder. Participe de uma célula. Frequente aquilo que a igreja local onde você está oferece. Participe. Busque ao Senhor e esteja próximo, esteja andando com pessoas mais maduras na fé que você. Olha, o Senhor tem bênçãos para a sua vida. E cabe a nós encurtarmos essa distância. Encurtar na distância de um abraço, que é encostado, né? Que Deus te abençoe. Que Ele derrame sobre você mais e mais e mais entendimento da palavra e principalmente por meio deste entendimento que você e eu possamos praticar aquilo que estamos ouvindo e entendendo em nome de Jesus. Amém?